こちらは日本祭りの会場です。第23回を迎えました。金曜日から土曜日、日曜日と今日で最終日です。大勢の皆さんが入ってます。海外最大の日系人社会を誇るこのサンパウロで海外最大の日系祭りが行われております。こちらのブースを紹介したいと思ってます。ドトール・ダ・ドールのエンタープライズ合同会社の社長、安倍裕次郎様です。それでは紹介お願いします。よろしくお願いします。安倍です。はい。我々の活動はやっぱり30年を通して僕も出稼ぎでありながら、やっぱりもともと理学療法士として大学卒業して日本に出向かっていろいろ勉強しながら、やっぱり皆さんの健康維持、向上するための研究開発をしながらやってきて、あと今そういった研究開発の結果が、ブラジル人のそのコミュニティ、それ日本で活躍している方々の痛みをちょっと軽減解消することの活動を今行っています。素晴らしい活動です。Em português, por favor. Olá, meu nome é Abe. Eu sou brasileiro, naturalizado japonês e estou no Japão há 30 anos. Também fui decassegue e hoje, com pesquisas, né, que nós fazemos na área de saúde, porque eu sou profissional formado em fisioterapia em 92, mas em 93 fui para o Japão e um grande objetivo que nós sempre tivemos é a melhoria da qualidade de vida do decassegue que trabalha em fábricas, que todos têm algum tipo de dor. Então esse hoje é o nosso ponto principal de empreendimento e fazendo com que isso se espalhe não só no Japão, mas também no Brasil. Integrando muito bem assim Japão e Brasil. Movimento decassegue começou década 80, já faz 40 anos e tem formando bastante sociedade, diferentes gerações também. E eles estão contribuindo bastante para o Brasil. É uma época de inflação também, né? Brasil era muito difícil. E agora, como é que vai desenvolver no Brasil? Então, a área de saúde, ela passou também por muitas dificuldades, mesmo em tempos de paz ou tempos de guerra. E o problema econômico também sempre foi grande parte da história, infelizmente, do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, isso nós vemos como uma chance, a chance que o Japão nos deu de poder estar voltando na terra dos nossos ancestrais, conhecer melhor a cultura e a língua e assim fazer, mais uma vez, depois de 30 anos, fazer uma ponte para que nós possamos unir as duas coisas boas que o Brasil e o Japão têm, que é a disciplina do Japão e a resiliência, a capacidade de adaptação do Brasil. Sim. Para a gente viver bem, tem que ter saúde, tem que ter disciplina, tem que ter muitas coisas assim para equilibrar, né? E principalmente saúde. Por que a gente assim fica doendo o corpo, tudo, né? Então a saúde, a senhora ressaltou muito bem, depende do equilíbrio. O equilíbrio físico e o equilíbrio mental. E muitas vezes no período de crises, aquela tensão da situação econômica, às vezes de uma social, com a família, o corpo começa a ficar mais rígido. E com o trabalho, os músculos eles também começam a ficar mais rígidos e trabalhando mais. Isso gera um desgaste e esse desgaste gera dor. Então é uma espiral, é um ciclo que é onde nós vamos estar trabalhando justamente para quebrar esse ciclo, fazer as pessoas entender com a informação de o que está acontecendo. Então essa é a nossa função, informar, orientar, fazer o tratamento e dar continuidade, mas de uma forma um pouco mais curta, mais rápida, que é o que sempre as pessoas procuram. Tratamentos rápidos, sem muito impacto, sem ser agressivo. É isso que nos levou essas pesquisas de mais de 15 anos na área da dor a chegar onde nós estamos.
Sim. Uma coisa, Abe-san, às vezes quando a gente fica nervoso, ataca estômago, Sim, né? sim. Fica assim um pouco esquisito Sim. também, né? É que o estômago também é um músculo. Sim. E quando a pessoa ela fica muito nervosa, então todos os hormônios eles começam a trabalhar de uma forma desequilibrada. E às vezes a pessoa ela não se alimenta como deveria normalmente. E assim, momentos assim que irregulares da alimentação e da hidratação de beber água, às vezes começa a faltar um pouco justamente por esse estresse. E assim, o estômago ele começa a trabalhar de uma forma anormal a ponto de eliminar o suco gástrico, que é a parte que vai fazer a absorção do alimento, e muito esse ácido, e que muitas vezes provoca essa dor no estômago. Então tem a parte psicológica que também vai produzir, né, mas tem a outra parte física que também já está ligada com a alimentação e com a hidratação, que é quanto bebe de água. Sim. Nosso corpo, parece que 70% tem água, Sim, né? A maioria de corpo é água. E tem sangue assim, sim, e tem músculo, sim, tem muitas coisas nós temos, né? sim. Então, como o nosso corpo é 70 até 80% de líquido, né, é importante que as pessoas entendam que às vezes uma pressão alta é simplesmente a falta de beber um pouco mais de água. Então, dentro do nosso trabalho, nós também fazemos a orientação que uma alimentação mais saudável e principalmente tomar líquidos, muitas vezes pode solucionar um tipo de problema, às vezes até de uma pressão, né, para equilibrar a pressão arterial, né, porque muita gente tem pressão alta, né, dores no corpo, às vezes está faltando líquido. Então partimos sempre de uma coisa mais simples que resolva, sem que a pessoa gaste muito dinheiro, sem que a pessoa precise fazer muita coisa, né, de tomar remédios, essas coisas. そのテクニックって言いますか、どういうふうになさいますか？テクニックとしては、ちょっと僕たち、長い間、主にマッサージということを整体を通じてやってましたけども、なかなか痛みって関するものは少なくて低くて、完全解消にはなかなか続かなかったんですね。つながらなかったんで、やっぱり今は、噛み合わせの方の調整から、体の、バランスを取ろうということなんですね。で、噛み合わせを、合わせて、その後、膝や足のそのポイントを押すことによって、神経が瞬時に反応して、その調整がすごく早い段階で、結果として痛みがなくなるというそのやり方なんですね。主にその神経系を通じて痛みを軽減するというテクニックです。Em português? Então, nossa técnica que se chama Neuro Reload, que é um reload proprioceptivo, ela usa várias técnicas, né? E essas técnicas ela tem como objetivo reduzir a dor da pessoa através do ajuste, né, da mordida, da oclusão, que depois gera um estímulo receptivo e no final nós damos estímulos nos pontos, né, do joelho, dos pés e das mãos, num ponto em que a própria dor ela começa a diminuir de forma automática. É uma coisa um pouco difícil de se explicar, mas tudo isso ele é baseado em evidências científicas, né? Então parece um pouco com o shiatsu, alguma coisa parecida com a acupuntura, mas na verdade nós usamos técnicas europeias e americanas também, né? Mas o resultado, na verdade, é que vai trazer a confirmação de que aquilo realmente muda e muda para melhor. Lá no Japão, de Kasegi, tem algum assim dor especial? Sim.
Então, assim, nós começamos a trabalhar com a neuroterapia em 2018, depois terminada uma parte da nossa pesquisa. Então, nós temos um panorama em que 55% das pessoas atendidas dos DKCEGs têm dor na lombar, na coluna, e tem dor no ciático, e tem uma dor composta que nós chamamos de lombociatalgia. Então, dá dor na lombar e depois ele reflete para o nervo ciático, 55%. Depois, em segundo lugar, nós temos as dores no ombro, cotovelo, e punho e mão, que somam 33%. E o restante, nós temos dor no joelho, né, mais 10%, e um pequeno percentual mais importante que nós chamamos de dor orofacial, que é a dor no rosto, e que é uma coisa extremamente ligada com a relação da mastigação, da relação da maxila com a mandíbula. Então, esses problemas, muitas vezes, na medicina tradicional ou na fisioterapia convencional, é uma coisa extremamente difícil de se tratar, a dor orofacial. Porque até então não se sabia como se fazia esse ajuste. E dentro desses estudos que eu fiz com a odontologia, com dentistas, foi possível entender todo esse mecanismo e trazer mais conforto, né, para os pacientes. Então, voltando um pouco respondendo a pergunta, o problema maior hoje do DKCEG no Japão é com a coluna, com a lombar.インタビューをしてみたいと思います。日本からわざわざお越しくださいました石井博之です。博之さんです。パシフィックコーポレーションの社長です。こんにちは。こんにちは。日本祭りの感想どうぞ。いや、こんなに素晴らしい大きいものだと思いませんでした。初めてですか？初めてです。É a primeira vez que ele participa do Festival do Japão, está impressionado com essa capacidade, essa quantia de pessoas, está impressionado mesmo. こんなに日系人がいるってことをご存知でしたか？いや、前から知ってはいたんですけども、実際に目の当たりにするのは初めてですね。素晴らしい。 Já trabalhou com uma grande empresa aqui no Brasil, já sabe a capacidade, mas não imaginava que fosse tão grande assim. Sim. で、石井さんは今回その日本祭りで、こういうものを、紹介しているわけですか？はい、ちょっと紹介お願いします。はい。これは今いろいろ介護とか、あとはインダストリーでも重いものを持つ人が腰を痛めるというケースが多くなる。で、その腰を痛めずに重いものを持ち上げられるようにする。で、構造がものすごくシンプルなやつを作ろうと。で、それで世界中に供給することによって腰を痛める人が少なくなるようにやろうということで今一生懸命やってるんです。橋本さん、por favor, explica. Então, é uma das últimas tecnologias que saiu do Japão hoje, porque é uma coisa natural, movida a ar. Então, normalmente não tem nada mecânico. E facilita menos 25 quilos quando a pessoa for para carregar peso, principalmente usado em hospitais, em obra, em qualquer lugar. Aplicação muito prática. Sim. 若い人は必要ないですか？若い人は必要ですね。Com a mudança das leis que está acontecendo, menos esforço, fazer com que tenha menos esforço, o corpo tenha menos esforço. Então a tecnologia está cada vez mais colaborando para isso. Isso aqui é um grande exemplo dessa tecnologia. このパシフィックコーポレーションが作られたんですか？これは違います。パートナーと一緒に作ったものですね。はい。大学のベンチャーで作りました。それは、今度ブラジルに進出なさるわけですか？はい。ブラジルに持ってきて、で、最終的にはブラジルで作っていきたいと思ってます。
Esse projeto foi desenvolvido por uma famosa universidade de tecnologia japonesa. Então tem uma universidade famosa por trás desse projeto e em médio e longo prazo ele quer fazer produto 100% brasileiro, tecnologia japonesa. 説明していただきましょう。これについて。 Agora ele vai demonstrar como que funciona o aparelho. どうぞ。はい、どうぞ。これは腰の負担をできるだけ軽くするために筋肉の補助をする機械です。ロボットですね。 Para não sobrecarregar a coluna, esse é o principal objetivo. O Muimono pega coisas pesadas e sente leve, 25 quilos, menos 25 quilos. 申し上げるように、ブラジル人はとっても健康で力があるんですけれども、なんかブラジル人はなんて言いますか、こうコーヒーだとかカフェだとか、いろいろこう持ち上げるのがすごく力がありますね。そういう力があるブラジル人でもやっぱり腰を痛めるっていうケースがすごく多いって聞いてるんですね。ですからカフェでも何でもこれを使えば軽く持ち上げられるようになって腰を痛めないと。だから健康のために非常にいいということで紹介をしたいなと思ってます。この国は農業国ですから、いろいろ必要でしょうね。そうですね。Então vai poder colaborar com que as pessoas que trabalham com peso, tem que carregar muitos longos períodos de peso, bem para da coluna. Então o corpo em primeiro lugar. Então a pessoa vai poder com mínimo esforço carregar grande peso. Esse é o objetivo. Agora, こちらの方に、神道の、紹介をするコーナーがありまして、これから明美橋本さんに聞いてみたいと思ってます。明美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Aqui ela está divulgando um pouco do shintoísmo, é isso? A gente viu que o shintoísmo é uma das principais crenças, né, do Japão junto ao budismo. E você disse para nós anteriormente que o shintoísmo é a convivência do homem com a natureza, é isso mesmo? Praticamente, resumindo em poucas palavras, esse professor Kosaka Sensei, que escreveu esse livro, ele viu nos escritos de que quando um povo esquece suas origens, né, suas raízes, em 100 anos se extingue, entra em extinção. Então ele começou esse movimento transmitindo a alma do shintoísmo e começou a resgatar essa filosofia de vida. O shintoísmo colocou esse ismo só como comodidade dos estudiosos. Na verdade, não é religião, é só um caminho de vida. E o Shin vem de Deus, e Deus para eles não é aquela coisa, energia e tal, que a gente ocidental está acostumado. Esse Shin só quer dizer tudo o que você vê e o que você não vê. Uma virtude como a bondade, a caridade, para eles é Deus, uma pedra é Deus, tudo é Deus, porque tudo foi ganhado pela fonte maior, né? A fonte de onde tudo vem. E o To, Shinto, esse To vem do Dao, do caminho. E é isso, então eles respeitam tudo. O principal, digamos assim, porque quando é uma religião, tem um fundador, tem seus dogmas, suas regras, e o shintoísmo não tem. Não tem fundador, não tem dogma, não tem regra. Ele é só um caminho, e o principal dele é o quê? Respeitar e conviver em paz com a natureza e com tudo que vive nela. E assim o mundo fica em paz. Sim. Japão, assim, antes de entrar budismo, já era assim shintoísta, porque hoje em dia essa disciplina, cultura, tradição, tudo baseando esse Shinto, né? Porque respeitava toda a natureza, né? Sim. Quando o governo lá, séculos atrás, ele percebeu que no Japão começou a entrar o taoísmo, o confucionismo, o budismo, e começou, digamos, a querer buscar adeptos,
E o shintoísmo não tem adeptos, porque não tem fundador. Então ele começou e escreveu Kojiki, Nihon Shoki, né, que são os livros da história da criação do Japão. E nisso o professor Kosaka Sensei, ele pesquisando essas energias, tudo como está escrito nesses livros, ele resolveu, digamos, antropoformizar, personificar essas energias. Então ninguém ficou frente a frente com São Jorge para saber como ele é, como é a carinha dele. Ninguém ficou frente a frente com Mamãe Oxum para saber como ela é. E ninguém ficou de frente a frente com a Amaterasu para saber como ela é. Mas foi se personificando, porque o ser humano precisa de um símbolo, uma imagem para gravar essa energia. Então, nesse livrinho a gente tem, por exemplo, uma tabelinha muito simples para você saber qual o deus do shintoísmo, que eu costumo dizer assim, o catolicismo, por exemplo, ele fala assim, você tem um anjinho da guarda que te abençoa e te acompanha, né? A Umbanda pode falar de Mamãe Oxum, Oxalá. Então, aqui é uma tabelinha muito simples, pela data de nascimento, que você fica sabendo qual o tipo de energia da natureza que te abençoou e te acompanha. É muito interessante, muito simples, muito interessante e ao mesmo tempo profundo. Que a minha família, os meus avós se diziam shintoístas. E eu vejo que o principal da minha família na parte religiosa é não esquecer dos antepassados. Então sempre o principal, a gente não tem uma oração assim como existe o Pai Nosso, como existe algum mantra, né? Mas a minha família, que segundo meus avós, meus antepassados somos shintoístas, a gente está sempre lembrando dos antepassados. Isso é realmente do shintoísmo? A questão o respeito, né, ao antepassado, sempre homenagear o antepassado. Mesmo que a gente não vai para o templo, já nosso sangue japonês, descendente japonês, já tem essa energia de shintoísta. Nossa personalidade, espírito, é tudo cultura, disciplina, pensamento, né? Atitude, tudo tem influência de shintoísta, né? Sim, eu li há muitos anos uma coisa interessante que eu achei engraçada até. Porque se você vai no Japão, os jinja, que são, como diz assim, de igrejas, né, do shintoísmo, e os otera, que são os templos do budismo, eles convivem juntos muito bem. Como o shintoísmo é só um caminho, uma filosofia, não briga com nenhuma religião, né? Esse de respeitar os antepassados, o que eles falam? O povo japonês é interessante, nasce shintoísta, porque são muitos rituais pela vida. E você só nasce porque você veio de algum lugar. Por isso a ideia dos antepassados, cultivar os antepassados. Você está aqui porque teve alguém antes de você, né? Tem uma laranja porque veio de um pé de laranja, que veio tal, de outra laranja. E o japonês, ele nasce shintoísta, celebra a vida, ele casa cristão, porque gosta de todo o ritual de vestir de branco. E quando ele morre budista, porque o budismo, ele tem muitos rituais com respeito à morte, com respeito à próxima vida. E esse shintoísta já está no nosso sangue, nosso coração. Então a gente sempre agradece para a natureza, né? Sim, porque tudo que está manifestado vem da natureza. Esse corpo só existe porque eu comi o arroz. O arroz não vai nascer uma orelha de arroz, vai nascer uma orelha. Então, essa propriedade, digamos, né, que o corpo tem, que a gente ganhou dos nossos antepassados, como que a gente come só banana e forma olho, cabelo, ossos. Então, isso é a parte divina dentro da gente, o respeitar o divino. Então, lá no Japão, já ensina para crianças livro assim, como chama? Lenda e mitologia. Sim. Então, a gente já estudava sobre Yorozu no Kami, né? Tem
bastante assim, deuses, né? Deusas. Na E- escola já. Na escola a gente já estudava sobre shintoísta. Então a gente já sabia Amaterasu Omikami, né? Tem várias, como chama? Izanami, né? Isanagi, né? Amaterasu, várias tem aqui. A gente já estudava. A gente ouve falar que a Amaterasu é deusa do sol. Que, inclusive, você falou do arroz, né? Se não é o sol, a gente não tem o arroz, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Zoka Sanshin. E ela não tem cor, não tem cara, não tem nada. E não tem sexo. Ela é uma energia criadora. Então, ela é toda a potencialidade que está dentro de uma semente. E tudo para se manifestar. Por que são três aqui? 3 energias para se manifestar. Porque tudo para se manifestar precisa de 3. Falange, falanginha, falangeta, cabeça, tronco, membros, sol, lua, terra, né? Id, ego, superego, né? Perna, né? Coxa, perna e pé. Tudo precisa 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a energia primordial, Zoka Sanshin. Depois dali que começou a se manifestar através de outros deuses, né? Izanagi, Izanami, como se fosse Adão e Eva. Dali começou a manifestação e tudo o que veio. Sim, interessante, né? Muito bom. A Kemi-san explicou muito bem, né? Entendi bastante coisa que eu não pensava, né, Miyako-san? A gente não para pensar. Isso porque a gente é criado desde que nasceu, né, como você disse. E agora, nossa, obrigada pelos conhecimentos. 最後に何か言い残したことありませんか？ O princípio não é dogma, não é regra, né? Porque não tem fundador. Mas qual a ideia principal do shintoísmo? Vamos respeitar a natureza. Para eles, para o shintoísta, a natureza é Deus. Né? O que a gente vê e o que não vê. Então, o que a gente vê? A gente vê uma pedra, a gente vê uma árvore, uma flor. O que a gente não vê? A gente não vê a bondade, a caridade, a gratidão, a fé. Tudo isso para eles é Deus. Então, esse é o principal. Vamos respeitar a natureza, assim o mundo fica em paz. Sim, o mundo fica em paz, né? Esse é o objetivo, né? Sim. E então a gente vamos respeitar todos, né? Animal, plantas, alimentos, ar, céu, né? Tudo, né? はい、どうもありがとうございました。橋本明美さんでした。Kati Sabita, Kati Sabita. Nihe Debil Yaibita, Yaibita, Sata Andagi, Masai Bin, Nihe Debil Yaibita.